Boa tarde, meu amigo. Nós estamos iniciando o programa Conectados com a Palavra pela sua Rádio Shalom, uma rádio web da Igreja de Deus do Estrela, em Aparecida de Goiânia, que tem o propósito de servir a Deus, tem o propósito de te levar uma palavra de Deus sadia. Claro, da nossa perspectiva é para ser um estudo sadio, um estudo fiel. E para que a gente tenha essa garantia, nós estamos aqui em três, né? Eu, Bispo Samuel Alves, acompanhado aí do Bispo Alberto Gabriel e do Pastor Otiniel Mendes. Os três com formação teológica, os três amantes da Palavra de Deus. Boa tarde, pastores. Fala, Otiniel. Boa tarde, queridos ouvintes, boa tarde, pastores aqui, os bispos presentes, né? Prazer fazer parte dessa equipe, viu? Confesso que eu aprendo muito. Aleluia. E, queridos ouvintes, aproveitem a tarde conosco, manda suas dúvidas, manda suas perguntas. Nós queremos contribuir com a sua edificação espiritual. Então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. E que você possa contribuir também conosco aqui com algumas dicas, alguns nomes para nós tratarmos aqui, algumas propostas, né? Que você gostaria que nós tratássemos aqui no programa, alguns pensamentos que rolam aí pela cabeça do povo, se pode, se não pode, como é que é esse negócio de Bíblia e tal. Manda para cá, de repente a gente pode ajudar. E nós vamos estar aqui conectados com a palavra e vamos estudar esses temas todos. Nosso sonho de consumo como ministros da palavra é que você participe, né? E lance aí sua pergunta. E o tema que estamos propondo para hoje, possivelmente para mais um ou dois programas, é liberdade cristã. E para a gente entender um pouco de liberdade cristã, eu vou te convidar a orar ao Senhor. Nós vamos buscar de Deus sabedoria e também que nossas vidas sejam abertas a que o Senhor fale em nós sobre o tema. Tá bom? E é um tema que alberga um monte de aspectos e você pode participar nos falando de algum. Por exemplo, e o pessoal está falando que pode isso, pode aquilo, não pode? Qual é o princípio bíblico a ser aplicado? Porque nós queremos discutir esses princípios. Maravilha. Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Meu Pai, nós nos apresentamos a Ti nesta tarde, pedindo Tua graça para que o tema, Senhor Pai, liberdade cristã, seja discutido e compreendido da perspectiva da Tua proposta, jamais da proposta do mundo ou da proposta das filosofias cristãs que estão por aí, mas da proposta bíblica, da forma como a Bíblia se coloca sobre o tema, Senhor Pai. No nome do Teu Filho pedimos, dá-nos sabedoria, deixar que o Teu Espírito possa fluir em nós e através de nós, e a Tua palavra seja compreendida. No nome do Teu Filho oramos, Senhor. Aleluia. Vamos falar então de liberdade cristã? Vamos trabalhar com esse tema. Pode tudo? Bom, de qual ponto de vista? Olha que coisa maravilhosa. De qual ponto de vista? Porque de repente esse prisma pode ter vários lados, né? Quando a gente fala das coisas de Deus, Bispo Alberto Gabriel, o senhor acha que é válido essa ideia de eu acho, eu penso, ou nós temos norte, nós temos fundamentação para falar? Bom, para nós que somos cristãos, aqueles que têm compromisso com Cristo, temos o norte. Nós não achamos nada, porque foi nos dito, foi nos dado uma palavra diretiva, e essa é superior e nos levará a êxito. A vitória está na mão daquele que obedece a essa palavra. Ele tem norte para ele chegar numa vida futura com sucesso, e para louvar. Tem um norte, né? Tem um norte. E eu já menciono aqui a participação da Evonete, que já começa com uma pergunta puxada, né? Que vai ser, Evonete, irmã Evonete, a nossa discussão desses próximos programas, começando hoje, né? Até onde vai a liberdade cristã? Já é bem provocativa a pergunta. Um abraço, esteja conosco aí, e tiver alguma dúvida, manda para cá. Eu vou ler aqui em Gálatas capítulo 5, verso 1,
um verso interessante para a gente começar essa discussão. Antes da leitura, deixa eu só fazer um comentário em cima do que o senhor falou, de qual perspectiva, né? Não só esse assunto, como vários outros assuntos, exigem que você tenha uma definição. Você vai tratar do assunto da perspectiva humanista, e aí eu vou dizer mundana, ou da perspectiva bíblica, e aí espiritual, né? Que abarca a perspectiva do próprio Deus. Porque algumas pessoas tratam de assuntos, por exemplo, vamos falar de divórcio, aí fala da perspectiva humana. Nossa, fulano é tão novinho e divorciou, fulano é tão novinha, não, tem que casar de novo. Da perspectiva humana fica assim, né? É tranquilo? É fácil. E a gente tem que raciocinar. E da perspectiva de Deus, como é que é? Então, dependendo do tema, a gente vê que as pessoas parece que fica mais cômodo trafegar dessa perspectiva humana. Mas a nossa proposta aqui, bispo, é o quê? Da perspectiva bíblica. Então, tudo que nós vamos tentar arrazoar aqui é da perspectiva bíblica, tá? Vamos evitar que o assunto seja tratado meramente da perspectiva do que eu acho ou de nossas filosofias, porque, irmãos, nas nossas filosofias não há nada certo, não há nada confiável. Só para te lembrar, quando a serpente mentiu para Eva dizendo que ela seria igual a Deus, né, se comesse da fruta, Eva foi enganada. Tanto é que daí para frente o homem só tem tomado decisões erradas. Nós só tomamos decisões certas orientados por Deus. Pois bem, então o texto de Gálatas... Já que você mexeu na ferida lá, Eva e a cobrinha lá, a cobrinha disse uma coisa, mas a Eva acabou enveredando por outros caminhos, do caminho que ela achava também. Não pode nem ver, nem comer, nem tocar. Ela acrescentou um monte de coisa. Eva até deu uma exagerada, né? Deu uma exagerada. Então, de repente, alguns estão exagerando, querendo ajudar Deus aí também. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Fica só com o que Deus falou, está muito bom. Então, lá em Gálatas 5:1 é dito assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Aqui está jogo, é jogo ou jugo? Né? Há um jugo de escravidão, nós estamos aqui lendo Gálatas 5:1. Exatamente, é jugo. Né? No copia e cola aqui sai o jogo. Não vos torneis. Então, claramente o texto está dizendo que Jesus nos libertou, né? Para a liberdade nós fomos libertos. E temos que permanecer firmes para não nos dobrar novamente a esse jugo de escravidão. Ponto pacífico, fomos libertos. Em Cristo somos libertos. Interessante, bispo, esse texto, que já foi muito utilizado por jovens, né? Quando eu era diretor regional de jovens, muitos jovens utilizavam, já vi muitos jovens utilizando esse texto para falar, olha, eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Só que de uma perspectiva totalmente equivocada. Por exemplo, num contexto, eu posso pintar meu cabelo da cor que eu quiser, porque eu sou livre. Livre do quê? Vamos começar perguntando isso? Livre do quê? Livre do quê? O negócio é sério, né? Porque, da perspectiva bíblica, o Senhor me achou debaixo de uma escravidão, onde eu fazia tudo o que eu queria, daquilo que estava apontado nessa sociedade, né? Nesse domínio dessa sociedade aqui, e nesse afã de achar que eu era livre, eu estava sendo escravizado pelo jugo do pecado. Então eu estava matando a mim mesmo, eu estava me distanciando a cada dia da presença de Deus, e Ele me acha nessa condição de escravizado. Eu tinha que me portar da forma que o mundo diz que é bom, que é plausível, e Deus estava dizendo, não, meu filho, aí é o caminho errado. E eu estava completamente enganado pelo diabo, pelos ditames do mundo e pela minha própria carne. Então era eu me enganando a mim mesmo, que eu fazendo aquilo, eu ia estar como assim, o rapaz do sucesso. E enquanto isso eu estava me escravizando
eu era um verdadeiro escravo de Satanás, do mundo e do pecado. E o Senhor me acha nessa condição, e Ele teve misericórdia e pagou um preço por mim. Escravo do pecado, escravo de Satanás. Pecado, jugo. Então o senhor começa a responder aí do que nós somos livres. Se você abrir sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 6, nós vamos encontrar, por exemplo, no verso 2 de Romanos 6, de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Aqui em Romanos, aliás, o capítulo todo fala dessa ideia, libertos do poder do pecado. Do poder do então, pecado. Essa liberdade é uma liberdade do poder do pecado. Não é uma liberdade para pecar. É uma liberdade exatamente da força que o pecado busca operar em nossas vidas, né? Exatamente isso. Sendo assim, veja verso 10. Porque ao morrer para o pecado, falando aqui de Jesus Cristo, morreu de uma vez por todas para o pecado, todavia quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Os versos seguintes aqui, eu vou ler, né? Versos 12, 13 e 14. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregues os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não poderá executar domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que coisa interessante. Livres do pecado, libertos do pecado. Não é libertos para pecar. Olha que diferença que há nisso. É libertos exatamente para não pecar. Esse poder escravizador do pecado, né? Então é isso que Paulo está falando, e as pessoas às vezes utilizam esse texto de forma muito equivocada, né? Pois é, esse é exatamente o problema, né? O problema que existe é que modernamente a ideia de liberdade, de justificação em Cristo é tida por alguns como passaporte para uma vida sem regras e sem obrigações, uma vida espiritual sem regras e sem obrigações. Muito sensuais, né? Não é? A sensualidade aí, eles querem aflorar ela agora. Já que eu sou livre, então eu posso tudo. Aí eu começo já apresentando o meu corpo, que não é meu. A Bíblia diz que não é meu, é dele. Ele comprou e pagou. E agora eu pego o que não é meu e apresento agora para o pecado novamente. E aí eu faço com que esse corpo sirva agora ao pecado. De que forma que fica Deus aí? E esse pensamento me leva de novo a ser escravizado. E eu não estou mais pensando na vida eterna. E lá em 1 Coríntios 7, essa ideia de que o corpo não nos pertence, mas pertence a Deus, ela é muito clara. É muito clara. O nosso corpo pertence a Deus. Então, aqui já começamos, por exemplo, eu estou com uma coceira aqui para falar sobre... Eu já sei, nós não vamos conseguir passar desse negócio sem poder falar, porque como que eu vou contradizer toda a palavra de Deus e pegar o meu corpo, com essa liberdade que Deus me deu agora, com essa oportunidade belíssima de viver para Deus. E fazer uma marca nele. E fazer agora marcas nesse corpo que não é meu. Não fui nem autorizado a fazer isso. Aliás, a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe. Ah, mas é o Velho Testamento. Ué, mas é a Bíblia. O Velho Testamento era a Bíblia de Jesus.
O Velho Testamento era a Bíblia do apóstolo Paulo. Isso. Toda a O palavra Velho de Deus é Testamento inspirada. era a Bíblia dos apóstolos. Dos apóstolos. Exatamente. E toda a palavra de Deus ela é inspirada, né? Própria para instrução, para redarguir, né? Tirar então nós temos que dúvida. entender que isso vai levar a gente a ser moldados por essa Então, palavra. o senhor está Toda a citando palavra. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. E em relação ao que o apóstolo Paulo estava falando quando cita lá em 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou pedir licença para abrir aqui, que eu enxergo melhor, viu? A gente vai ficando jovem, mais experiente, né? É, mais experiente. O negócio é sério. Vai Eu ficando também, jovem, mais experiente. Eu ganhei Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e isso é digno da gente tá pensando, porque nem sempre é olhado com a seriedade que é devida. O apóstolo Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade de pleno preparo para realizar todas as boas obras. Versos 16 e 17. Quando Paulo diz aqui de toda a escritura, ele está se referindo exatamente ao Antigo Testamento. toda a Ele não escritura. está se referindo ao Novo Testamento. Ele não tinha Novo Testamento a esse tempo. Não tinha compilação dos livros, né? Não Então, existia. O cânon do Novo Testamento não existia. Né? Mais tarde, na escola de Éfeso, é que o cânon começa a ser formado a partir das próprias cartas de Paulo. Mais tarde, isso já lá depois que Paulo já tinha sido levado aos céus, né? Já tinha ido para o paraíso, aguardando aquele Tava dia lá. em que nós todos vamos nos reunir. Então, é muito interessante a gente pensar isso, ó. A liberdade é a liberdade do pecado, não é liberdade para o pecado. É liberdade agora para servir a Deus. No decorrer da nossa conversa, nós vamos te mostrar biblicamente isso. De modo que a Bíblia não admite, nós não temos permissão bíblica para uma vida sem regras ou sem obrigações. De forma nenhuma. De forma alguma, né? De forma alguma. Vamos avançando na conversa, né? É verdade. E pensando nesse negócio de regra, e as pessoas muito dizem que as pessoas estão hoje presas em regras, e tem muitas pessoas que ainda gostam ainda dessas regras externas para poder eles dizer que está sendo cristão. Mas não é essa a regra externa também. Nós vamos mostrar que não é essa. Vou colocar o senhor em risco aqui, tá? O senhor conhece a irmã Márcia Rodrigues? Ô Jesus, Senhor, cura ela, Jesus. Abençoa a menina. Essa menina aí Tá é aqui. preciosa. Manda um abraço para ela aí, vai. Beijo, minha filha. Deus abençoe. A irmã Márcia Rodrigues é a esposa do bispo Alberto Gabriel. E, de novo, o nosso agradecimento à participação da irmã Ivonete. Pois bem, para a gente começar a raciocinar essa questão, lá em Tiago, no capítulo 4, verso 4, há uma palavra que vai mexer com a gente, né? Com o certeza. apóstolo fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui em Tiago 4, mundo aqui é representação, a palavra representa todo o sistema que busca, de algum modo, ferir a vontade de Deus. Isso. Ferir os projetos de Deus. Então está dizendo o seguinte: a amizade com qualquer coisa desse sistema que é contra Deus. Sistema de ideias, né? Sistema ideias. Toda essa ideia que está no mundo contrário a Deus fere a santidade de Deus. Tudo Nos torna, inimigos de Deus. pastor Otiniel, ser inimigo de uma pessoa já é complicado, né? Agora, inimigo de Deus. O que o texto está dizendo é que nossa amizade com qualquer coisa que há no mundo, uma amizade que possa nos colocar em confronto com a palavra de Deus, porque a questão aqui é assim:
da forma como o texto coloca, ou você é amigo do mundo ou você é amigo de Deus. Não tem dá para ser amigo dos dois. Não dá ser coluna do meio, não tem não? Não, Aí. não tem. Não tem como ficar em cima do muro, né? Não tem. Então, no seu coração, você tem que tomar uma decisão. Ou você se propõe a servir a Deus ou se propõe a servir ao mundo. E aí, só para te lembrar, uma regra básica colocada por Jesus Cristo para nós sermos amigos de Deus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pastor Tinel, o que é isso, negar a si mesmo? Abrir mão dos próprios valores, do que eu acho, do que eu penso. E Paulo vai dizer isso, do que eu gosto, já do que eu estou gostaria. crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Claro que do que eu gostaria, no que tem a ver com a influência mundana, com a influência mundana e da minha carne, né? Porque tem muita coisa que eu sou chamado a gostar da perspectiva de Deus que eu devo gostar. Sim. Por exemplo, eu devo gostar da minha mulher, amar minha mulher. Deus quer que eu tenha muita intimidade, muita preocupação, que o meu coração realmente seja cheio de gozo em estar com ela. Está lá na Bíblia. Então alguém diz assim: ah, não, mas Deus não. Parece que o que é bom não é para a gente gostar. Ao contrário, tem aquilo que é bom e é saudável, e é da parte de Deus, né? Isso é maravilhoso. E aproveitando essa deixa aqui, eu vou mandar um abraço para o Sander Pereira, lá em Lisboa. Ô Sander, Jesus te abençoe aí. Segura firme aí, não desliga não, viu? Vamos até o final desse negócio aqui, porque temos ainda muitas propostas aqui. Aí, tendo definido o mundo, então, como todo esse sistema que busca contrariar a vontade de Deus, dá para a gente agora buscar compreender essa ideia de adúlteros e adúlteras. Por que Tiago chama os crentes a quem ele está dirigindo de adúlteros? Em outra versão é dito infiéis. Porque a figura da igreja é colocada no texto bíblico como uma noiva. Uma noiva que tem o seu noivo e deve fidelidade ao seu noivo. E eu, às vezes, tenho a oportunidade, pastor, de fazer uma pergunta a um jovem, a uma jovem: escuta, se fulano de tal se propõe a casar com você e diz para você assim: olha, eu te amo com 95% do meu coração, 5% do meu coração eu amo a ex ou outro. Você casa com essa pessoa? Normalmente a resposta que eu ouço: de jeito nenhum, não quero. Não... Porque nós queremos que eu sou casado, né, há mais de... Já passei 37 anos de casado. Oh, aleluia. Se minha mulher, quando noiva, falasse para mim assim: não, eu te amo, mas só 95% do coração... Ainda gosto um bocadinho do outro ali. Ainda gosto um bocadinho do outro. Fica com ele então. Fica com ele então. Certo. Porque nem nós aceitamos isso. Por que Deus tem que aceitar? Então a ideia é que quando você olha para o outro, e no caso o outro é o mundo, o outro é Mamon, o outro é Belial, esse outro é o outro sistema te toma de Deus, de pensamento. Deus Isso. não te aceita. E se você fazer uma amizadinha lá, assim, só com 1%, já se tornou inimigo de Deus. Por exemplo, amizade com o mundo. O mundo está ditando agora que nossa língua não quer parar, né? Você está... Oh, Jesus, será que nós mexemos nisso? Vamos mexer. O mundo está dizendo assim, ó... não, a tatuagem está tudo bem, pode fazer. Pastor, Mas isso não é mundo, não? Você não está ficando amiguinho do mundo? Não ficar igualzinho o mundinho aí? a tatuagem, a mentira, O piercing. o piercingzinho, Isso não é mundo? o apego a algumas filosofias mundanas assim aí. Pastor, o senhor vai tomar essa água? Essa água aí? Mostra a água, mostra a água. Eu vou tomar Mostra água aqui, a água. ó. Aqui, ó. Por que o senhor vai beber essa água? Porque ela está pura. O senhor acha que ela está pura? Mas, pastor, vamos fazer o seguinte? Uma gotinha de uma água que eu tenha pego lá no vaso. Vaso é o banheiro, viu, gente?
Mas lá deu descarga, tudo certinho. Tá limpinha também, né? Tá limpinha de olhar, parece que tá perfeita. Mas uma gotinha na água, tá focalizando a água Aqui, do ó. bispo? Aqui, a minha água aqui. Uma gotinha daquela água lá no seu copo, o senhor iria beber? Eu agradeço muito, mas não vou não. Mas parece que a gente quer que Deus beba. É. Parece que a gente quer assim, você é como essa água, você é como essa água que deve ser pura diante de Deus. Mas parece que nós não vamos beber se ela tiver uma gotinha de água de esgoto. Mas Deus tem que beber. Tá honesto isso? Isso é correto? Alguém pode então me falar, mas ninguém de nós vai ser 100% correto. Tá bom, concordo. Mas compromisso nós deveríamos ter, né? É lógico. Porque o erro, o pecado na vida do crente é acidental. O pecado na vida do crente não pode ser algo com o qual ele concorde. Não pode ser algo que ele planeje, porque isso entristece o Espírito Santo. Não posso colocar uma gota de água de esgoto na água pura que eu pretendo beber, porque eu não vou beber. Quer dizer, se eu beber essa água impura, tendo uma pura, eu estou sendo um ignorante. E o pecado é assim. Estar livres diante de Deus é estar estar puro, é estar liberto de qualquer coisa que tornasse essa água impura. Ruim. E aí Faz sentido? Faz, e inclusive as pessoas às vezes tentam colocar essa questão de mas ninguém é perfeito. Mas esquece que a palavra de Deus fala: buscai a paz com todos e a santificação. Eu preciso buscar. Então há um compromisso que eu preciso exercer para chegar a essa santificação. É verdade. Sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Então, isso é Olha sério. o compromisso aí. Hebreus, capítulo 12. Nós tivemos uma pregação 14, maravilhosa isso. agora domingo, né? Tá lá. Hebreus Tá lá. 12, 14. Com todas as letras. Buscai a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E detalhe, querido, naquele contexto, a santificação ali é limitador da paz, porque eu não posso sacrificar a minha santificação para viver em paz com o pecado, não, ou com um pecador. E isso é uma associação com o mundo, né? Exatamente. Se eu abrir mão dos valores cristãos para estar bem com todo mundo, então não há paz a qualquer custo, né? Não, e nesse tema aqui, ele abre mais o leque. Está dizendo assim, ó, se você for amigo do mundo, da carne ou do diabo, qualquer um dos três. Não, eu gosto demais, é o meu desejo, eu tenho um desejo enorme. Vai satisfazer seu desejo? É carne. Ser inimigo de Deus. Amizade com o mundo nos faz adúlteros espirituais, e adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então aí nós já está vendo que a coisa complica. O Senhor não vai permitir isso. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É ele mesmo se constituindo. Já imaginou um negócio desse? Mas amizade com o mundo, o que é amizade com o mundo? É gostar do que o mundo gosta. É usar alguma coisa porque o mundo usa. É se submeter a um traje, a um comportamento, porque fulano, não, vou cortar meu cabelo igual o daquele ator ou daquela atriz lá, porque achei massa demais, tá todo mundo usando. Opa, primeiro, por princípio, se tiver todo mundo fazendo, já fica desconfiado. E aí, bispo, é tão sério essa questão dos valores do mundo, porque eles entram sorrateiramente no meio da igreja. E às vezes, através desse conceito de que a cultura mudou, o tempo é outro. Ok, o tempo é outro, mas a palavra de Deus permanece a mesma. O Deus da Escritura não mudou. Então nós precisamos levar muito a sério o que a palavra de Deus diz e não se associar com as coisas do mundo. Eu não me lembro se foi aqui que nós estivemos discutindo sobre a questão do pós-modernismo. Quando nós concluímos através da palavra de Deus que Deus não é pós-moderno. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele mantém os mesmos princípios. E se as motivações pelas quais eu faço alguma coisa ou deixo de fazer forem o amor ao mundo e as coisas que no mundo há, então não tem como falar de Deus. Só fazer um agradecimento aqui, bispo. O Cícero Castro, que está acompanhando aí a nossa programação.
Fernanda da Costa também e o André Luiz. Que Deus possa abençoá-los, viu? E mandem sua pergunta, interaja conosco aqui nesse momento. Bom, Paulo via a tendência dos Gálatas como paralela à posição de um escravo que fosse liberto da escravidão. Mas não compreendeu a liberdade e preferiu submeter-se a outra escravidão do tipo diferente. Porque naquele caso dos Gálatas, considerando que nós lemos em Gálatas 5:1, eles estavam voltando à escravidão de costumes religiosos. A palavra religioso eu acho tão complicada, porque religião é coisa boa. O conceito da palavra, ele é interessante. Religião o problema religião é religar com Deus, né? Mas era com um mero tradicionalismo, era com religião tradicional. Um mero cerimonialismo sem sentido, sem significado. A gente tem que tomar cuidado com algumas ideias, porque elas podem introduzir um conceito pernicioso. Porque, veja bem, a Santa Ceia é uma cerimônia. Se a Santa Ceia for conduzida sem o sentido que deve estar implícito, então a Santa Ceia é ruim. Vai ser um mero cerimonialismo. E não é no verdade. entanto, é uma cerimônia que foi Jesus quem introduziu. Foi Jesus quem orientou, e nessa orientação de Jesus vem o sentido. Então eu não posso dizer que a cerimônia é ruim. A cerimônia é ruim se ela não estiver acompanhada do sentido, do apelo religioso dela, do apelo do religar com Deus. Isso. Né? E lá era... Porque Satanás é o maior interessado em que a gente deturpe a palavra religião. Satanás é o maior interessado. Porque Satanás quer criticar religioso, mas espera aí, religioso dentro da essência do que é religião é bom, não é ruim? Bom. Mas nós tínhamos lá uma religião que era mais por... o caso aqui dos Gálatas. Né? Algo lá que eles queriam... travar a libertação que eles estavam tendo, né? Em vez de impor uma religião que era humana. Em vez de entenderem que a libertação era em Cristo, queriam que a libertação tivesse por base o homem, a circuncisão. A circuncisão. E acontece que aí tem uma coisa que a gente tem que considerar. Lá em Atos, nós somos comunicados da decisão do Colégio Apostólico definindo o que passaria a ser obrigatório para os cristãos desde então, especialmente os cristãos gentios, né? Que era não se prostituir, não comer sangue, carne sufocada, e cuidar dos pobres, não idolatrar, cuidar dos pobres, e não entrou as regras do judaísmo. Então agora aqui Paulo está dizendo, vocês não tem mais que seguir essas regras. Porque nós estamos livres dessas regras. E por que livres? Só porque alguém acha? Não, porque autoridades que tinham delegação para tomar aquela decisão, assim tomaram. O texto diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A própria Bíblia revogou aquela ordem anterior. A própria palavra de Deus revogou. E por isso vale a revogação. Vale. Paulo então está condenando isso. Olha, vocês foram libertos. Não é para vocês se tornarem escravos de novo, né? Então estava libertando os Gálatas desses ditames, né? O homem queria aprisionar as pessoas agora para eles não viverem a liberdade que Cristo estava dando para eles. Aí é complicado, né? Agora, jamais nós temos no texto bíblico a ideia de uma liberdade para pecar, para fazer o que quiser. Não existe isso no texto bíblico, você vai nos acompanhando. E é bem verdade que a própria Bíblia diz da religião. Se a sua religião não observa esses pontos que forem aqui enumerados, a religião é vã. Né? Então a religião, sim, ela é fantástica, seguindo as normativas que o Senhor dá. Porque eu bato nessa questão, Bispo Alberto, porque quem está interessado em desfazer do conceito religioso aí é Satanás, não é Deus, não. Pois é, e Deus afirma aqui que... Só para você compreender, quem estabelece o culto do deserto? Deus. Quem manda construir um tabernáculo? Deus. Quem orienta que Salomão construa o templo em Jerusalém? Deus.
Quem definiu desde a paramentalha, né, as roupas, os utensílios do templo, quem organizou e orientou o culto que Israel iria prestar? Deus. E ele fez isso tudo com muita perfeição. Era tão perfeito, a ponto de o fogo do altar ser mandado do próprio céus. E quando 2 sacerdotes lá quiseram colocar fogo comum, pegado lá fora, né? Morreram. Porque aquele fogo era estranho. Então era Deus validando o culto, Deus validando a religião. Só que com o tempo, e quando você então acompanha o desenvolvimento histórico de Israel através dos profetas, tanto dos registros relacionados aos reis, que entra aí 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, etc., indo ali aos escritos dos profetas, você chega ali em Zacarias e Malaquias com culto deturpado. Eles continuavam oferecendo sacrifícios, só que agora sem zelo, sem vida, sem o vigor que o culto deveria ter. Então, quem está errado? Era o sistema ou eram as vidas que já não valorizavam aquilo que tinha sido? As vidas, né? As vidas. Tava tudo Então depois, bagunçado. de repente, eu vou e troco alhos com bugalhos aqui, né? Alho com galho fica ruim. É essa a questão. A religiosidade, ela é boa. A religião é boa. Aí alguém tenta fazer uma divisão para chamar de religiosidade as práticas religiosas sem vida. A prática religiosa sem vida é ruim. Mas isso não desfaz do que Deus... Não, de forma nenhuma. Do culto, da igreja, do templo, das lideranças, dos ministérios. Não, nós não podemos admitir isso. Não é razoável isso. Mas avançando aqui na questão, nós fomos libertos da escravidão do pecado, da escravidão da carne, de fazer o que nós quisermos, quando quisermos. Nós somos libertos disso. O que a gente agora tem? Olha o princípio de Mateus 6,33. O senhor tem esse texto? Tem. O texto vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer comentar? E aí o povo às vezes pega todas as coisas assim e se estende um pouco mais, né, para dizer todas as coisas, mas o texto está se falando do básico para a existência, né? Que está descrito um pouco antes. O contexto do capítulo 6, né? Isso, o contexto. Está dizendo que Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar das nossas necessidades básicas. E né? aí alguém ainda diz assim, não, se ele vai cuidar eu não preciso trabalhar. Não, mas presta atenção. Eita. É para buscar o reino e a justiça. Justiça é fazer o certo. Fazer o certo. Eu tenho que trabalhar. O apóstolo Paulo diz que não trabalha e que também não come. Não é justo o cidadão ficar só no sustento do outro. Mas o foco aqui é buscar o reino de Deus. Só que a gente já vai precisar compreender o seguinte, e algo que nós temos muita dificuldade. Nós, o povo do Ocidente todinho, né? Porque nós somos democráticos. Nós gostamos da democracia. Nós do lado de cá. Nós gostamos desse negócio de que a maioria decide. Mas quando eu entro em um reino, qual é a palavra? Quem é que decide em um reino? O rei. Qual é a única vontade que vale de verdade num reino? A do rei. A do rei. Nós não fomos chamados para um mundo de democracia, meu querido. Nós fomos chamados para um reino. A ordem bíblica aqui é buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus. No reino de Deus, a única vontade que importa é a de Deus. E vontades que eu e você possamos ter vai ser válida se estiver conforme a vontade de Deus. Submetida a ela. Daí a importância de ser dirigido pelo Espírito. É verdade. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, então nós estamos contra a vontade de Deus. Não tem coluna do meio, viu? Não existe. Não existe. Mas esse negócio de buscar primeiramente o reino de Deus foi uma das coisas que
perpassou pela minha cabeça quando eu cheguei na igreja com 16 anos de idade. Eles falavam muito buscar o reino de Deus, e eu ficava pensando lá no banco, meu Deus, me mostra onde que está esse negócio que eu vou buscar. Eu sou cabra bom, eu tenho coragem, eu vou buscar. Mas ninguém falava o que era de verdade o reino de Deus, e ficava só falando esse negócio, busca o reino de Deus. Eu falei, gente, fala o que é o reino, onde que busca esse negócio? Abre o leque para mim, me diz o que é esse reino. Então, já diz aí logo, eu já estou com vontade de olhar. Pois é, eu sei que buscar. já está com vontade aí. Pois é, querendo. Aí eu fui estudar, fui buscar esse entendimento, e eu fui ver que era simplesmente a vontade de Deus expressa. Então, a Carla está aqui reforçando, verdade. A única vontade que prevalece, né, que deve prevalecer nas nossas vidas, é a vontade de Deus. Não tem como Enquanto outra, isso, né? Enquanto isso, nós vamos dar um abraço sempre para a Dulce Nunes também, que está nos seguindo lá. Então, veja só, Carla, Deus te abençoe. Dessa perspectiva agora de nós vermos a vontade de Deus e realmente nos dobrar a ela, e para a prática, falei, a vontade de Deus expressa, né? Tudo que é a vontade de Deus é o reino dele. Você é convidado a fazer parte do reino de Deus. Isto. Você é convidado. Mas isso não é um negócio assim que a gente faz na base da democracia. Eu vou para o reino de Deus fazer a minha vontade. Não. Quem se torna súdito de Deus agora diz assim para Deus: Senhor, eu tenho livre-arbítrio, mas eu decido servir a Ti. Então pega o meu livre-arbítrio, estou devolvendo ele, e dirige os meus porque passos. eu decido ser dirigido pelo Teu Espírito. Olha que coisa linda. linda. Dar o controle de volta para Deus, né? Devolve o controle para Deus. Aqui a gente tem um fator interessante, Bispo Alberto Gabriel, que é o retorno àquela condição do Éden imediatamente antes do pecado. Porque o que aconteceu ali? E aí cada um de nós está ali. Veja bem, aquela narrativa bíblica das ocorrências lá no Éden é a narrativa de nossas vidas. Para nós também há essa oportunidade. Para cada um de nós, Satanás oferece um fruto. E esse fruto é às vezes travestido de um prazer carnal ou uma vida carnal, né? Proposta boa de emprego, boas propostas que no final nos afastem de Deus, né? E aí você tem a chance agora, a mesma chance que minha mãe Eva teve. Ela ou fica com a orientação de Deus, não comerás desse fruto. Que ridículo, né, irmão? Uma fruta. Pois é, que coisa, né? Mas essa era a vontade de Deus. Mas era a vontade de Deus. O teste era pequenininho, a gente pode dizer que o teste não era nada. Não, minúsculo. Até porque, deixa eu te falar uma coisa. Quem você acha que sabe o que é melhor para a sua vida? Você ou Deus? Quem sabe o que é melhor para a sua vida é Deus, não é você. Eu não consigo saber. Nós não sabemos de nada. E o interessante, bispo, é que todos os dias nós somos colocados à prova dessa questão de seguir ou a voz de Deus ou a voz de Satanás, da serpente. Só que agora nós temos a chance de compreender melhor esse reino, e por isso até nós vamos ser mais cobrados. Isso. E dizer assim: não, eu decido, em vez de eu ouvir as vozes do mundo, em vez de eu ouvir as vozes que querem me afastar da vontade de Deus, eu decido fazer parte desse reino, me curvando a esse rei, com a convicção de que esse rei sabe o que é melhor para mim. Toda vez que você abre mão disso, querido, você está repetindo o ato que nossa primeira mãe fez, de negligenciar a orientação de Deus e ir na conversa da serpente que disse: olha, mas você pode cuidar da sua vida, mas você vai ser como Deus se você comer aqui, né? Se você praticar esse ato que é contrário a Deus, você vai ser o seu próprio Deus. Aí você escolhe, você quer ser seu próprio Deus, ou você quer entrar no reino e deixar valer a vontade do rei? Eu fico pensando na atitude de Balaão,
que era um profeta abençoado, tudo que ele fazia, Deus estava lá abençoando, aprovando. De repente ele faz uma pergunta para Deus: Senhor, eu subo? A resposta foi enfática: não. Mas depois ele recebeu outra proposta, melhor ainda, ele voltou lá para perguntar de novo. Estava tentando. Mas aí uma proposta melhorou, a proposta Foi por isso melhorou. que ele dançou. E aí ele me dançou, porque ele voltou lá para perguntar. E tem muitas pessoas hoje cometendo essa mesma asneira que Balaão cometeu. Eles perguntam a primeira vez para Deus, Deus diz não. Porque ele já sabe na palavra, já está escrito. Mas ele vai lá tentar o Senhor de novo. Vamos dar alguns exemplos bíblicos? Mateus 5,44, eu acho que a gente tem um exemplo aí. O que você acha? Sim, o texto vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu não tenho nenhuma vontade de amar meus inimigos e orar pelos que me perseguem, não. Eu não tenho essa vontade. Eu acho que ninguém tem. Eu não perdoo. Pois é. Euzinho, minha carne fica com vontade de fazer outras coisas. Mas o Senhor está dizendo, nega-te. Mas eu tenho que negar a mim mesmo. Qual a vontade que importa agora? É a minha ou a do meu Senhor? Porque o meu Senhor diz assim, é para você amar seu inimigo. Pronto, ponto final. Que desafio, irmão. Que desafio. Que legal, né? Mas é assim que a Bíblia fala. Mas é assim que o Senhor falou. Esse é o reino dele. Meu irmão, eu queria muito que nós andássemos juntos para compreender essa questão aqui. Nós, de nós mesmos, não amamos nossos inimigos, muito menos vamos interceder pelos que estão nos perseguindo. Mas agora vem a ordem de Deus, porque a vontade agora que importa é a dele, e nessa ordem de Deus eu tenho que me curvar, eu tenho que me dobrar. Com certeza. E eu tenho que abrir mão da minha vontade para agora fazer a vontade do Pai. E a liberdade que eu recebo de Deus é a liberdade agora para não ser mais escravo da minha própria vontade. Porque a minha vontade era outra. Com certeza. Eu não sei você. Na verdade, eu até quero crer. Permita a Deus que o seu coração seja melhor que o meu. Porque o meu é muito ruinzinho, viu? Aí, quando eu submeto esse meu coração a Deus, eu vou compreender isso aqui e vou amar os meus inimigos. Porque agora o Espírito de Deus, através da graça, me capacita a amar o meu inimigo. E eu não vou fazer agora, não vou ser escravo do pecado, escravo da minha carne. Sou livre para amar o meu inimigo. Sou liberto para orar pelos que me perseguem. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí o negócio fica sério, né? Porque agora, dessa perspectiva de Deus, eu tenho que me curvar de verdade. Eu tenho que me submeter de verdade, porque é lá no coração que vai sair, nas minhas entranhas que vai sair essa vontade de orar e de dizer: Senhor, o que eu tenho que fazer mais para mim? Ajudar essa pessoa. Pastor Dinel, e esse negócio aqui de se alguém te ferir na face direita é para você dar a outra? É um texto que às vezes muita gente me pergunta: e aí, tem que dar a face literalmente? E agora? E aí? E agora? Mateus 5,39. 5,39. O texto diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. É um texto que eu nos não gosto desafia, dessa conversa não, pastor. Pois é, e é um texto que nos desafia realmente a abrir mão do nosso ego, da nossa própria vontade. Porque naturalmente ninguém está disposto a ser ferido novamente. Mas aí entra a questão do perdão, né? Da restauração, da transformação que a gente precisa exercer. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe quando é que você sabe que a vontade de Deus impera na sua vida? É exatamente quando a sua vontade carnal se choca com a vontade de Deus. Verdade. E você agora submete o seu plano, o seu interesse, a sua vontade a Deus. Não para prevalecer a sua, mas para prevalecer a dele. Então, porque é muito fácil eu dizer que eu estou fazendo a vontade de Deus no dia a dia normal. Todo dia eu tenho que me levantar, ir para o meu trabalho, volto para casa, né? Cumpro com minhas responsabilidades dentro de casa. Normalzinho. Normalzinho, né? Aí tem culto, reunião de oração. Isto.
Terça-feira, Maravilha. Igreja do Buriti Sereno, oração às 20 horas. Ah, não vou não, estou cansado. Agora é que é a hora de saber se a vontade de Deus... Quantas pessoas estão dizendo sim para a carne dele, não para o reino de Deus? Porque ele diz, me busque, e quando me buscar, de todo o vosso coração me achareis. E agora, como é que faz? Feriado emendado, pastor. E o pastor da igreja... Está fora. E o pastor da igreja falou assim, olha irmãos, vamos aproveitar que é feriado e vamos fazer um mutirão aqui na igreja para tornar o templo mais digno de adoração ao nosso grande Deus. Vamos aproveitar, é feriado sexta, sábado e domingo, ou sábado, domingo e segunda, e nós vamos aproveitar. Mas... Quem é que manda? É a carne? Tchau, pastor, tô indo. Mas pastor, e a pescaria, não, porque rapaz? lembrei que eu tinha marcado aqui um compromisso, O futebol, a gente vai fazer uma viagenzinha, né? E você pensa que isso é brincadeira? Interessante. É exatamente nessa hora que você mostra quem é que manda. Interessante é que às vezes o povo até usa assim, mas eu sou filho de Deus. E aí toda vez, né, usa o argumento de que não. Também nem tanto, né? Mas esquece que nós somos chamados... Eu preciso descansar. Nós somos chamados a abrir mão, em muitos casos, daquilo que choca em servir ao reino de Deus. Quer ver? Veja aqui a observação do irmão Fernando. Agora, Fernando, fala aí. Ele diz o seguinte, a nossa vontade é viver em conforto, mas Deus nos desafia, ou melhor, nos ensina que devemos nos submeter à sua... Suavizardes. É isso aí, eu acho que nós somos realmente chamados... É a sua vontade, é porque submeter a sua vontade. Acho que de novo é a irmã Carla. É a irmã Carla usando o telefone do Instagram, irmão Fernando. o Facebook do irmão. E realmente nós somos chamados a seguir a vontade de Deus, né? Você sabe, você testa se você realmente segue a vontade de Deus, é exatamente nos momentos de conflito entre a sua vontade e a de Deus. Lá no casamento, houve uma discórdia lá entre o marido e a mulher. E a vontade natural ali, em função daquela discórdia, é emburrar, é virar as costas. Ficar indiferente, etc. Essa é a vontade natural. Eu sei bem o que é isso, viu, gente? Pisou no meu calo, agora eu vou dar no meu calo. Não dá. Como é que eu vou fazer agora? Aí quem é que manda agora? Agora quem é que manda? Porque Deus diz, a parte de Deus é que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, conserta hoje. Não vai dormir emburrado, não. É para consertar hoje. Essa é a vontade de Deus expressa na palavra de Deus. É para consertar hoje. Quem é que manda? Essa é a liberdade cristã. Faz sentido. Essa é a liberdade cristã. Não, mas tem gente que acha que a liberdade cristã agora é para pedir o divórcio. Não, eu estou livre agora é para me cascar fora. Então eu estou livre mesmo, já que eu já fiquei livre, eu já vou arrumar outra logo. E sempre quando é essa questão de divórcio, eles sempre falam o seguinte, eu casei para ser feliz. Justamente com a compreensão errada do motivo do casamento. Porque o casamento é um caso para ser feliz, eu caso para abençoar a vida da minha esposa e torná-la feliz. Ser bênção na vida dela, levá-la, apresentá-la ao Senhor, né, aperfeiçoada. Eu que preciso me esforçar para abençoá-la. Você concorda com isso, irmã Maria José? Um abraço, viu? Um abraço para Maria José. O casamento é para que você cuide do outro. No casamento, a ideia é assim, para os rapazes, Deus entrega uma filha dele para o rapaz cuidar. Olha lá, porque o seu verdadeiro sogro é Deus. E vai ter que seu verdadeiro sogro não é o pai da moça, não, esse pai terreno, não. É Deus que está de olho para saber como é que você está cuidando, né? Você que já é casado, homem casado, Deus deu uma filha dele para você cuidar. Não é que Deus deu uma escrava para cuidar de você, não é isso, não. O conceito é outro. É Deus deu uma filha dele para você cuidar. Você que é irmã, você que é mulher,
casada, presta atenção. Deus deu um filho dele para você cuidar. Então, se a gente faz aquela hierarquia no casamento, a gente precisa chegar à seguinte consideração. Primeiro lugar no casamento é Deus, que tem um propósito. E o segundo lugar é sempre o outro. Você é sempre o terceiro. Sempre, 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 sempre. Mas essa é a proposta de Deus. E quando a gente quer diferente? E agora quem é que manda? E a inversão dessas ordens tem levado muita gente... Aí a ordem, como é que fica? Anota aí a ordem para nós agora, como é que fica. Eu falo assim, quando as pessoas invertem a ordem de colocar o eu primeiro ou o outro primeiro, sempre dá problema. Até porque se a gente pensar lá no conceito do pódio, né? Isso. Você pensa no pódio. No pódio tem que estar, então, em primeiro lugar Deus. Segundo lugar a esposa. Segundo lugar o outro. Terceiro meu. Lugar. Mas para eu ocupar o primeiro lugar, eu tenho que derrubar quem está lá. Pois é. Olha aí. Tirar Deus do Então lugar. quem é que manda? Aí você tira o primeiro lugar. Chuta quem está lá em primeiro lugar, porque você quer o primeiro lugar para você. Pronto. Quem é que está no primeiro lugar? E aí ele vai direto pro terceiro, porque o segundo já está ocupado. Ele vai pro terceiro lugar. Porque ele quer o primeiro lugar. Pois é, ele tira Deus. E quando você sai sempre do terceiro lugar. E vai pro primeiro? E vai pro primeiro, ele cai no terceiro. Então Bagunçou. Deus fica no terceiro. E Deus não Bagunçou fica tudo. em terceiro. Nunca, Ele vai jamais. embora. Bom, nós estamos falando aqui de liberdade, sim, porque agora a liberdade que Deus nos dá, essa liberdade do pecado, essa liberdade da força do pecado, essa liberdade agora me permite observar a vontade de Deus, me submeter à vontade de Deus. É liberdade para não mais estar sujeito ao pecado, porque todas as vezes que eu não observo a vontade de Deus, eu estou sujeito ao pecado. Gente, olha o horário. Vocês viram aí? Já voou o horário. O negócio, o tema é muito bom, né? Assim, é uma vivência, né? A vivência cristã. A gente poderia dizer, eu tenho aqui alguns outros textos que todos nos desafiam. Por exemplo, Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, e a nossa vontade é acumular tesouros, né? E nós às vezes até o fazemos. Que todos nos desafiam então a compreender que eu tenho que deixar Deus mandar e não a minha vontade, né? Estamos falando de liberdade cristã. Dissemos a você que a liberdade é para não pecar. A gente tem muita coisa ainda para conversar, mas nós vamos conversar na próxima terça-feira, tá bom? Às 17h30. Vamos agora fazer nossas considerações finais para esse momento. E se você ficou com alguma dúvida, manda para cá, tá ok? A gente precisa avançar nessa conversa juntos. Bom, eu espero em Deus que todos os nossos ouvintes estejam compreendendo essa liberdade cristã do ponto de vista de Deus, para que a sua vida seja realmente uma bênção. Nós desejamos de todo o coração, todas as pessoas que estão nos ouvindo, devem se submeter ao senhorio de Cristo, para que Ele possa dirigir os seus passos e vocês serão realmente uma bênção. Não coloque-se na posição de mandar, porque esse negócio vai dar ruim para você. Que Jesus tenha misericórdia de nós também aqui. Eu quero deixar apenas um texto, né, que, como despedida aí dos nossos ouvintes, né, o texto de 1 João capítulo 2, verso 15 em diante. O apóstolo vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como nós fizemos menção aqui à tatuagem, eu vou te dar um endereço na internet, onde tem um estudo nosso lá especificamente sobre esse assunto. E você pode estudar lá, e se tiver alguma dúvida, pode mandar para nós aqui, www.paraservir.net. Paraservir.net. É o para comum,
P-A-R-A, servir, S-E-R-V-I-R. Paraservir.net tem um estudo lá sobre tatuagem. Dá uma olhada lá, não vai na conversa dos outros, não. Estuda a Bíblia sobre o assunto, tá bom? Então, nós vamos agradecer a Deus. E vamos embora. E voltamos, com a permissão de Deus, na próxima semana. Quer orar conosco? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, entendendo, Pai, que o Senhor é Senhor de nossas vidas. O Senhor é que dá o comando primário e principal de nossas vidas. Nos conduza, Pai, em santidade. Que essa tua palavra fique em nossos corações, para que usemos dela para praticar o Evangelho, glorificando assim o teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Permitindo o Senhor, então, até terça-feira que vem. Deus é com você. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amarguras em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão e agora bem eu posso cantar como um pássaro livre. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus. Como um barco à deriva no meio do mar, a minha alma cansada só fazia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amarguras em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu dou por um fim. Este alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre.
me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Por que será que esperar